Irmãos, estou aqui mais uma vez junto com os irmãos para comentar acerca do rio puro da água da vida. E mostrou-me um rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Louvado seja Deus. Quero aqui juntamente com os irmãos aprender aqui um pouco da palavra de Deus, transmitir aqui juntamente para os irmãos. O rio, meus irmãos, simboliza as bênçãos de Deus para o seu povo. Representa o Espírito Santo que Deus outorgou para estar no meio do seu povo aqui na terra. Louvado seja Deus. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 9 até o 14, fala sobre o rio puro também, da água da vida, que simboliza o Espírito Santo, a vida e o poder e as bênçãos espirituais que só Ele tem. É um conjunto, meus irmãos. Este rio é o símbolo da vida, do poder, das bênçãos espirituais que Deus tem para o seu povo aqui na terra. Se muitos hoje, meus irmãos, atentar para estas coisas, para a Bíblia Sagrada, para os tesouros que estão contidos nela, as suas vidas serão muito mais melhores, muito mais abençoadas do que já é. Salmo 46, meus irmãos, aleluia, perdão. No Isaías 44, versículo 5, diz assim: porque derramarei água sobre o sedento e rio sobre a terra seca. Louvado seja Deus. Porque o homem, meus irmãos, ela é comparado a uma terra. E ele precisa ser regado pela esta água do Espírito Santo, para que venha nascer na vida dele uma nova criatura, um novo homem segundo a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E então, meus irmãos, Israel estava afastado, mas essa promessa se cumpriu lá em Pentecostes, quando o Senhor derramou o seu Espírito sobre todos aqueles irmãos que estavam ali, 120 irmãos esperando. A Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Então, meus irmãos, João capítulo 7, versículo 38, Jesus diz assim, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Veja bem, meus irmãos, o detalhe. Crê no Senhor, como diz a Escritura. Ou seja, crê nele da maneira dele, do jeito dele, que ele deixou para nós. Se nós fizer isso, rios de água viva vão correr de dentro de nós. Ou seja, quando o crente vai receber o dom do Espírito Santo na sua vida. E esse Espírito vai transbordar para outras pessoas. É fácil, meus irmãos, conhecer um crente que tem o Espírito Santo, né? É uma questão de busca, de buscar o Espírito Santo. Não é somente estar ali profetizando, falando coisas que as pessoas hoje só gostam de ouvir, bênçãos, coisas boas. Não é errado, meus irmãos, mas as pessoas aproveitam disso. Mesmo não tendo o Espírito Santo, as pessoas se aproveitam disso para ganhar a tua confiança. É verdade, meus irmãos. Salmo 46, versículo 4 diz assim a palavra de Deus: há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus. Este rio, meus irmãos, este Espírito, Deus proveu para que ele alegrasse a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo, que são as pessoas que creem nele.
que crê em Deus, que confia em Deus. O santuário do amor do Altíssimo é o nosso corpo. Nosso corpo é a morada de Deus. E esse rio, meus irmãos, ele traz Deus para o meio do seu povo. Traz Deus para habitar no meio do seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Irmãos, é muita bênção, muita alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Ezequiel 47, versículo 1 diz assim, meus irmãos, a palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus. Ezequiel vê numa visão um rio vivificador que saía do templo. Olha aí, meus irmãos. Este rio é um rio vivificador. Por isso que hoje você vê, meus irmãos, pessoas que outrora estavam quase mortas, fisicamente, espiritualmente. Qualquer um olhava para elas e dizia: essa aí não tem mais jeito. Isso aí não tem mais esperança. Isso aí tá no fundo do poço. Mas este rio, meus irmãos, é o rio que vivifica. É o rio que traz vida. É o rio que dá nova esperança. Coloca uma nova visão. Coloca a alegria de viver naquele que já não tem nenhum. É um rio vivificador que está aqui na terra. O Espírito de Deus está aqui, meus irmãos. Este mundo, diz que ele convence o homem do seu pecado, dos seus pecados. Quando você erra, que você se sente mal, é o Espírito de Deus que está ali. E Ezequiel viu na sua visão, meus irmãos, que à medida que o rio avançava, ele ia aumentando em profundidade e largura. Ou seja, esse rio, meus irmãos, ele tem uma missão: expandir na terra, alcançar o maior número de pessoas, de seres humanos, porque tem almas, meus irmãos, tem uma alma, tem um espírito, precisa ser alcançado, E este rio, meus irmãos, ele leva crescimento onde ele passa, na tua vida, na vida daqueles que estão perto de ti. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, quero encerrar dizendo assim para os irmãos. Jesus diz: aquele que tem sede, venha a mim e beba. Se você não tem sede, passa a ter sede de Deus. Porque só Ele pode satisfazer a tua alma sedenta. Louvado seja Deus. Beba de graça, meus irmãos. Não paga nada. A Bíblia diz: não precisa de dinheiro, não precisa de nenhum custo. Somente a tua vontade, o teu desejo de tomar desta água. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero encerrar dizendo no versículo 17. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. Quem quiser, tome de graça da água da vida. Amém, meus irmãos?
Esta é a palavra de Deus para o teu coração neste dia. Se você quiser, é de graça. Toma posse da tua vitória, das bênçãos de Deus para a tua vida. Que não são poucas, são muitas. Ei, se o homem pelo menos conseguisse contemplar a grandeza do que Deus tem preparado. Vamos se rendir hoje para Deus. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Tome posse. A vitória é tua. É minha. É daqueles que acreditam em Deus.